A venda do Vasco volta a ser assunto e por isso o presidente Pedrinho contratou uma empresa para intermediar as negociações. Eu vou trazer tudo isso para você aqui nesse Fala Gigante sobre essa informação que de fato pega o torcedor vascaíno de surpresa nessa tarde de terça-feira. Além disso, é claro, trazer informações sobre o técnico Fernando Diniz. O Vasco que a cada hora que passa se aproxima de fechar a contratação do profissional. A expectativa, inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, é que no próximo domingo, contra a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha, Fernando Diniz já esteja na beirada de campo. Eu, Lucas, vou trazer a você tudo o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino aqui, nesse Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, caso você não saiba ainda, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, tá, meu amigo? 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo, saindo sempre pela parte da noite. Então, 3 conteúdos, muita informação, muita vascainidade. E o que eu, Lucas, conto com você nesse momento é com a sua inscrição. Estamos por detalhes de chegar aos 150 mil inscritos e eu conto com você para que isso aconteça, tá? Então, para tudo que você está fazendo aí agora, vem aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Deixa o like, pois o seu like faz com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante falando sobre uma situação que tivemos nessa manhã de terça-feira que preocupou muito a torcida do Vasco, né? Uma informação com relação ao JP. O JP, para quem não sabe, é esse garoto que está aparecendo aí na imagem a vocês, um atleta cria das categorias de base do Vasco, um jogador de sempre muito destaque durante o período que passou pela base Cruz Maltina, camisa 10, capitão da base do Vasco da Gama, o João Pedro Galvão, mais conhecido apenas como JP. O JP foi um atleta que estreou profissionalmente no Vasco no ano passado. Ele, inclusive, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, ainda sob o comando técnico Ramon Dias, foi o titular em 2024. É um atleta muito promissor, sempre foi tratado dessa maneira dentro do Vasco da Gama. Um jogador com muito carinho, sempre sobre ele. E um jogador que todo mundo que sabe um pouquinho de futebol olhava para ele e sabia que ele daria certo. E sabe que ele vai dar certo. Entretanto, não sei por qual motivo, razão ou circunstância, talvez por conta do técnico Fábio Carille e depois do que aconteceu ontem dentro do CT Moacir Barbosa, essa convicção só aumenta. O JP foi emprestado. Qual é a convicção, no caso, né, para não deixar aí no ar? O Fábio Carille não gostava de utilizar a base. Essa é a realidade. O Vasco talvez hoje, nesse momento, ele esteja passando por um período onde a base está mais forte dentre esses últimos anos. Nós olhamos para a base e vemos grandes jogadores. É JP, foi o Lucas Eduardo, que também infelizmente foi emprestado ao Cuiabá, é o Diego Minetti, é o Lucas Zucarello, é o JV, temos o Bruno Lopes, temos o Elder, cara, temos muitos jogadores, Lincoln, o Luiz Gustavo, o Paulinho, lateral direito, o que não falta é craque hoje na base do Vasco, Andrei Fernandes, Juninho, meu amigo, eu vou ficar aqui a tarde toda se for pra ficar falando. E a gente viu pouquíssimas vezes esses jogadores entrarem no time do Vasco da Gama, do técnico Fábio Carille. Os únicos jogadores que tiveram oportunidade com o Fábio Carille da base foram 2, Ryan e Zucarello, ponto. O Bruno Lopes entra logo no iniciozinho do trabalho dele, mas nitidamente era um atleta que o Fábio Carille não gostava, porque o Carille não gosta de usar a base. E ontem, né, no primeiro treino do Felipe como técnico interino do Vasco, ele já levou toda a base para treinar no profissional, os grandes destaques, né? A gente viu o Zucarello ontem, a gente viu o Lincoln ontem no CT, a gente viu o Bruno Lopes ontem no CT, o Elder ontem no CT. Então, nitidamente, com a atitude do Felipe, ele mostrou que o Vasco não utilizava a sua base por conta de
um desejo do Fábio Carille. E aí o Vasco perdeu o Lucas Eduardo por empréstimo, porque o Lucas Eduardo já tinha estourado a idade do sub-20, o Fábio Carille não gostaria de utilizá-lo, porque é jovem, era um atleta da base, e o Vasco emprestou para o Cuiabá. O JP, mesma situação. O JP ainda tinha idade de base, o JP ainda tem apenas 19 anos, mas o JP é um jogador que hoje já está pronto para o profissional. E o Vasco, por não ter um técnico que iria utilizá-lo, emprestou para o Avaí. O JP tem 3 jogos no Avaí, 2 gols marcados na Série B do Campeonato Brasileiro. É um grande nome do Avaí nessa campanha de segunda divisão. E aí, meu amigo vascaíno, a gente só começa a ouvir coisas boas do lado de Santa Catarina do JP, e isso vai subindo. Nós que amamos o Vasco, nós que sabíamos sempre da qualidade desse moleque, vai subindo não uma raiva, mas um sentimento de revolta. Pô, a gente, cara, precisando de jogadores pro meio campo, e o Vasco vai e empresta um grande nome. E aí hoje tivemos uma informação que preocupou, porque uma informação vinda lá da imprensa catarinense é que o JP, emprestado pelo Vasco até o final da temporada, teria no contrato uma opção de compra. Informações do Coluna Faraco é que o Avaí tem uma opção de compra de 50% dos direitos do jogador ao final do empréstimo. Além disso, também haveria no contrato uma taxa de vitrine de 10% se o JP fosse negociado após o término do empréstimo, né? Ou seja, a informação é: o Vasco, além de ter emprestado um dos grandes nomes da sua base, colocou no contrato uma opção de compra no valor de 50% dos direitos econômicos no final do contrato. E além disso também, caso chegasse no final do ano e algum clube quisesse comprar o JP, o Avaí ainda teria 10% da taxa de vitrine. Então assim, um contrato completamente amarrado a favor do Avaí e completamente sem favorecer o Vasco. Uma grande loucura que, assim que eu li, eu fiquei completamente revoltado. Mas agora há pouco, né, a gente teve informações por parte do jornalista Carlos Berbert, um grande setorista do Vasco, inclusive, que suavizou um pouco. A informação é que, nesse momento, de acordo com a notícia, não há nada no contrato relacionado a uma cláusula de vínculo, de opção de compra com o Avaí, relacionado ao JP. Então, assim, do lado da imprensa catarinense, a informação é que há uma opção de compra. Do lado de cá, a informação é que não há uma opção de compra. A gente, é claro, vai buscar, vai tentar também apurar essa informação junto à diretoria do Vasco da Gama, mas é algo que, sem dúvida nenhuma, preocupa. Todos aqui da imprensa Cruz Maltina confirmam, e é uma informação que eu também tenho, mas eu vou, sem dúvida nenhuma, voltar a perguntar para a fonte como está acontecendo, como foi amarrado esse contrato, e eu espero, sinceramente, que não haja opção de compra, porque perder o JP para o Avaí, meu amigo, sinceramente, é para confirmar as loucuras, mais do que nunca, do que essa diretoria do Vasco está realizando dentro do nosso Cruz Maltino. Um grande destaque hoje em Santa Catarina é o garoto JP. Mas a gente espera que o Felipe agora não cometa os mesmos erros, pelo menos nesse tempinho que ele está com relação à base. Tempinho mesmo, né? Porque a expectativa é que o quanto antes Felipe Maestro esteja no comando técnico do nosso Cruz Maltino. As negociações hoje estão acontecendo a todo vapor. Vasco e Fernando Diniz já conversam. É o nome ideal, é o nome que a diretoria quer após a demissão do técnico Fábio Carille. É o plano A dessa atual gestão do Pedrinho. Pedrinho, que é fã do Fernando Diniz, eu venho falando isso com vocês praticamente em todos os vídeos, né? Pedrinho entende que nesse momento precisa do Fernando Diniz na beirada de campo, por ser um nome já testado no futebol brasileiro, por ser um nome com capacidade de extrair do atual elenco tudo que é de positivo, extrair até um futebol mais ofensivo e dominante, o que foge completamente do perfil do técnico Fábio Carille. Se temos no Fernando Diniz um profissional que extrai 100% do grupo e que colocará o grupo, o elenco do Vasco da Gama para ser uma equipe dominante, que vai reter a bola, que vai jogar de uma forma ofensiva, o Fábio Carille era o inverso disso, né? Se o Diniz é alguém que gosta da posse, o Fábio Carille é alguém que não gosta da posse. Se o Diniz é alguém que gosta de jogar no campo ofensivo, no campo do adversário, o Diniz é alguém que... O Carille, perdão, alguém que gosta de jogar no campo defensivo e no contra-ataque. Então, assim, são perfis diferentes e o perfil do Fernando Diniz é um perfil que tem mais a ver com a atual diretoria do presidente Pedrinho. Então, nesse momento, a expectativa é sim que o Fernando Diniz seja o técnico do Vasco da Gama. As conversas já acontecem e o desejo, meu amigo torcedor vascaíno,
é que já neste próximo domingo, Fernando Diniz esteja na beirada de campo contra a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Esse é o objetivo da diretoria. Um dos grandes problemas nesse momento é a questão do salário. Diniz recebia no Cruzeiro um salário de R$1 milhão por mês e o Vasco da Gama não teria condições de pagar um salário tão alto a ele. Por isso, as partes hoje negociam e conversam para uma redução salarial. Caso essa parte da negociação venha a ser passada, venha a avançar, o martelo será batido e Fernando Diniz assinará com o mais novo técnico do Vasco. Algo que é fundamental, né, para que as negociações de fato venham a avançar, é o ótimo relacionamento entre o presidente Pedrinho e o ex-técnico de Cruzeiro, Santos, São Paulo e Fluminense. Se você gosta do nome do Diniz, coloque aí, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Entretanto, se não temos Diniz ainda, teremos o técnico Felipe, que na quinta-feira, né, estará comandando a equipe em Ponta Grossa. Eu vou trazer mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo dentro, né, dos bastidores do Vasco da Gama, no dia a dia, nos treinos, a vocês no Boa Noite Gigante, no último vídeo do dia, que deve sair por volta de 8 horas da noite de hoje. Entretanto, rapidamente, o que eu quero trazer a vocês é: o técnico Felipe está muito animado com mais essa oportunidade. Será a quarta partida de Felipe como técnico do Vasco. Importante lembrar que no ano passado, nas 3 rodadas finais de Campeonato Brasileiro, o Felipe chegou a comandar o Vasco, com 2 vitórias e um empate contra o Atlético Goianiense, e agora ele novamente volta, né? É o nome em que Pedrinho confia nesses momentos aí de dificuldade, onde o Vasco está sem um treinador. E olha, é um grande sonho até do Felipe, tá? Um momento importante para ele de ser o técnico do Vasco. Isso, o próprio Felipe, ele já deixou muito claro durante uma entrevista que ele concedeu ao GE, lá em 2023. Ele, ao ser perguntado, né, sobre o Vasco da Gama, ele até diz assim, olha, abre aspas: pretendo em alguns anos buscar o auge da minha carreira. Respeito todos os profissionais, mas não quero ser mais um na profissão. Mergulhei de cabeça. Penso em futebol por 24 horas e pretendo ter uma história bacana também como treinador. Pretendo um dia no futuro ser treinador do Vasco. Felipe, que passou como técnico por Tigres, Bangu, Confiança do Sergipe, voltou ao Bangu em um momento e ainda teve passagens pelo Volta Redonda. A melhor passagem dele como um técnico foi lá no ano de 2021, como treinador exatamente do Bangu, onde ele faz um campeonato carioca bem legal à época, tem um aproveitamento baixo, consideravelmente baixo, né? Mas olhando para o Bangu e para os adversários do Bangu, é um aproveitamento legal de 37,9%. Em 29 jogos ele conquistou 8 vitórias, 9 empates, teve 12 derrotas, sendo que era uma equipe que jogava para frente, era uma equipe que naquele Carioca de 2022 conseguiu certo destaque, conseguiu até surpreender positivamente e o credenciou a chegar até o Confiança do Sergipe naquele mesmo ano de 2022 para disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Felipe é um técnico com muitos ideais, é um técnico até com ideais semelhantes ao de Fernando Diniz. Felipe é um treinador que, quando tem as suas equipes, gosta, né, de que as suas equipes tenham a bola, retenham a bola no campo, inclusive do adversário, jogue para frente, sem medo, de uma forma ofensiva, muito da influência aí do próprio Fernando Diniz dentro dos seus treinos. Então, muito até desse perfil do Felipe como técnico, mais do que nunca credencia a chegada de Fernando Diniz. E é um pensamento meu. Aqui não é informação, não é notícia, mas é um achismo. O Vasco não dando certo com o Fernando Diniz, o que eu acho que vai dar? Eu acho que o Fernando Diniz será o técnico do Vasco. Mas eu acho que se o Vasco não der certo com o Fernando Diniz, o Felipe vencendo o Operário na quinta. Aí domingo vamos dizer que o Fernando Diniz não deu certo, o Felipe vai pro jogo de novo. Faz um jogo honesto contra o Palmeiras. Eu não duvidaria do Felipe ser o técnico do Vasco não, tá? É um achismo. É um achismo misturado com um feelingzinho também. Se o Fernando Diniz não fechar, que é o plano A, é a primeira opção, é o nome que a diretoria gosta, se o Vasco não fechar com o Diniz, eu acho que o Felipe será o técnico do Vasco. Depois vão dizer que eu tô maluco, mas confere só e deixe também a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, o negócio é o seguinte, eu parei aqui o vídeo para te dar um aviso muito importante. O primeiro é claro,
O canal do Gigante Vasco está por detalhes de chegar à marca dos 150 mil inscritos e eu preciso muito de você nesse momento. Você aí, meu amigo torcedor vascaíno, vai parar tudo o que está fazendo agora e vai apertar aqui, ó, nessa palavrinha inscrever-se. Apertou nela, você será um inscrito do nosso canal e vai nos ajudar a chegar aos 150 mil inscritos. E além da sua inscrição, você aperte aqui, ó, na notificação todas, para que todos os nossos vídeos sejam notificados a você e você jamais perca as informações do nosso Cruz Maltino. Além disso, ó, subiu aqui e vai subir no vídeo também. Larga o dedo no like. E também, meu amigo vascaíno, eu te apresento o canal Bastidores do Gigante Vasco, um canal que faz parte do grupo Gigante Vasco e é mais um canal para você não perder nada sobre o nosso Cruz Maltino. O canal que está aí quase chegando aos 500 inscritos. Olha a quantidade de conteúdo que já temos por lá, né? Esses são os cortes da entrevista coletiva do Pedrinho e tem a entrevista inteira também, né? A entrevista completa tá aqui. Mas se você não quiser perder tempo vendo toda a entrevista, o canal Bastidores do Gigante Vasco, ele separa, ó, em cortes tudo que foi abordado pelo Pedrinho durante a entrevista coletiva após a partida contra o Cruzeiro, que anunciou a demissão dele. Além disso, tem zona mista, tem entrevista coletiva também do ex-técnico Fábio Carelli em cortes. Tudo isso você verá nesse canal Bastidores do Gigante Vasco, tá, meu amigo? Então, um conteúdo imperdível aí pra você. Corre lá pra se inscrever. O link tá aqui na descrição. Então, vascaíno, eu conto com você, tá? Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco mais forte, chegando aos 150 mil. E um Bastidores do Gigante Vasco também muito forte. E um conteúdo bem legal pra você por lá. Fechou? Conto com você. E agora, fiquem com o restante do vídeo. Fui! Bom, meu amigo vascaíno, eu conto com você, cara. Vambora chegar logo aos 150 mil inscritos. Além disso, também vá no nosso canal Bastidores do Gigante Vasco e ajude o nosso crescimento por lá. Vambora, então, fechar esse Fala Gigante com essa informação que tivemos aí recente que surpreendeu, né? Até porque talvez pouquíssimos vascaínos esperavam que isso pudesse acontecer. A gente trouxe rapidamente essa informação no Acorda Vascão, mas agora eu trago com mais detalhes a vocês nesse Fala Gigante. A informação é que a atual gestão do presidente Pedrinho contratou uma assessoria financeira, tá? Essa assessoria financeira é a G5 Partners. A G5 Partners, para você que não conhece, é uma empresa que presta diversos serviços e nesse momento essa empresa irá se encarregar de ir ao mercado atrás de propostas para a venda do futebol do Vasco. Ou seja, meu amigo torcedor vascaíno, de forma resumida, a empresa G5 Partners vai ser a responsável por tentar achar um investidor para comprar a SAF do Vasco da Gama. Um exemplo rápido e fácil. Você que tem um apartamento, você que tem um bem, um imóvel, e você tenta ali vender o seu imóvel de alguma forma. Você avisa um amigo seu, fala, ó, eu tenho esse imóvel aqui, estou querendo vender. Aí tenta colocar na internet, mas as coisas não estão andando, você não está conseguindo vender aquele teu imóvel, aquele teu apartamento, tu sente que de uma forma individual, sozinho, a parada não vai para frente. Então o que você vai fazer? Você vai ao profissional que entende a área. Tu vai numa corretora. Você vai numa corretora e fala assim, ó, cara, eu tô querendo vender esse imóvel, esse apartamento, essa casa, eu já tô aí há 1 ano tentando vender, mas não tô conseguindo. Então, vamos fazer o seguinte, eu tô com esse imóvel para vender, e se vocês venderem, eu dou uma porcentagem para vocês da venda de 5, 3%, pode ser? A empresa vai virar e falar, pode, tá fechado. A gente vai botar aqui o imóvel de vocês à venda, o seu imóvel à venda, e caso haja uma procura, um investidor, um comprador, a gente te avisa. E aí, o período de 1 ano que você estava tentando vender aquele imóvel por conta própria, para ter 100% do valor da venda, você com uma imobiliária, você o vende aí num prazo de 1 semana, rápido, vários compradores chegam interessados, várias pessoas diferentes chegam interessados e você fecha o negócio de uma forma rápida, entretanto não tem o dinheiro da venda todo liso, porque uma parte da venda vai ser revestida, vai ser repassada para a imobiliária. E é exatamente isso que o Vasco fez. A atual diretoria já está há 1 ano tentando vender o Vasco da Gama. A única situação que de fato andou a ponto de quase ser realizada a venda foi para o grego Evangelos Marinax. Com nenhum outro investidor as coisas avançaram.
houve interesse, houve NDA, que é aquele termo de responsabilidade para que as coisas não viessem a ser expostas, foram assinados, mas nada andou a ponto de propostas serem feitas, conversas avançarem, a não ser com o Evangelos Marinax, que a proposta não foi feita, mas a conversa avançou. Então hoje, diante de tudo isso, diante desse tempo, o Vasco contratou a G5 Partners, que nesse momento é a maior empresa independente de serviços financeiros no Brasil, assim como diz no próprio site da empresa, né? Inclusive, a própria empresa diz, é a maior empresa na gestão de patrimônio, assessoria em fusões e aquisições e reestruturação de crédito privado para famílias e empresas. Então, o Vasco contrata essa empresa com o objetivo de vender a Vasco da Gama SAF. Nesse momento, o próprio GE chegou a procurar com partners e o próprio Vasco, ninguém quis falar sobre o assunto, mas nos bastidores do Vasco, o entendimento é de que a intermediação de uma empresa com experiência de mercado faça com que os processos de venda da SAF se tornem ainda mais ativas e avancem com mais rapidez. Então, essa é a situação. O Vasco contrata uma empresa para vender a sua SAF, né? O Pedrinho e todos os seus pares contratam uma empresa para agilizar o processo de venda. Tende-se a que, diante disso, novos investidores cheguem. E muitos investidores, não apenas novos, mas muitos investidores cheguem também para ter interesse e iniciar conversas pela compra da Vasco da Gama SAF. Você é favorável a uma compra? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, meu amigo torcedor vascaíno, dessa terça-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.